E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. E por isso, hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, temos um dossiê histórico. Mas nossa história dessa vez não é muito longe, não. É uma história recente. Mas que eu duvido que todo mundo tenha ela na cabeça. Estava eu ontem, né, acompanhando muitas das coisas que aconteciam em torno da mega operação. Eu até achei que eu ia falar da mega operação do Rio de Janeiro, mas não iremos falar sobre isso. Mas não fique decepcionado, porque a história é muito melhor. Enfim, enquanto tava isso daí, eu tinha feito ontem, inclusive, uma live no meu canal secundário, que eu tinha dito pro pessoal, eu vi uma foto, que eu não quero falar nada porque eu não quero ser injusto. Eu quase dei um spoiler, mas eu falei, vai que eu esteja errado. E vocês conhecem minha memória, né? Sem querer ser arrogante, a minha memória é difícil de falhar. E aí eu comecei a olhar, comecei a achar várias histórias. E enquanto eu pesquisava histórias, eu via que surgia uma treta na rede social. E que essa treta, obviamente eu vou falar sobre ela apenas na introdução do vídeo de hoje, coloquei a bandeira do Brasil, pra gente falar o que acontece na direita, porque eu quero utilizar esse episódio da treta para falar dos irmãos Batista, do governo Lula, que a gente vai começar a usar isso daí para fazer uma ponte, aí sim voltaremos ao passado, na era Bolsonaro. Temos que falar de Petrobras e a gente termina falando de Bolsonaro e Enéas, voltando ainda um pouco mais no tempo. E aí você vai se perguntar como que a treta que começa aí, né, em Santa Catarina, a disputa pelo Senado, vai nos levar a uma história. E como falei, vai falar de Petrobras, vai falar dos irmãos Batista, vai falar de Jorge Soros, nos anos 80, como essas coisas se conectam? Tu sabe que eu vou conectar, né? Então vem comigo que a história tá boa. Essa treta aqui eu vou passar, nem vou perder minha paciência, porque é só a introdução do vídeo de hoje. No dia de ontem, sabe? No meio da tarde lá, começou a ter uma confusão na internet, eu comecei a observar que foi o quê? Você já pode ver aqui, né? Deputada Ana Campanholo não apoiará Carlos Bolsonaro e defende senadores 100% catarinenses. Essa daí foi a manchete que saiu no jornal Razão. Ela deu entrevista, ela não falou só isso, né? Obviamente ela falou, isso daqui é uma espécie de interpretação do que ela disse por parte do jornal Razão, mas que não está muito divergente do que ela andou falando. Aí a Vanessa Navarro fala o seguinte, para se eleger, o Bozo serve. Mas depois, né, enfim, não falha um. Aí, obviamente, isso daí começou a crescer ao longo do dia, as pessoas comentarem sobre isso, levar para as redes sociais. E no próprio Instagram da deputada, né, as pessoas a questionando, ela deixou algumas respostas, como esta daqui, para um perfil que é @denildas, e fala o seguinte, sim, são 2 vagas que o partido dividiu entre PP e PL. O PP não negociou a vaga prometida a eles e vai manter a candidatura do Amin como sempre foi. Amin, amigo do Bolsonaro, a vaga do nosso PL era da deputada Carol, agora será dada ao Carlos. Eu só disse que as pessoas precisam saber disso, saber das coisas como são. Aí, quem é que traz isso para o Twitter? Obviamente para criticar o Carlos Bolsonaro, né? Jogar lenha na fogueira. O famoso Space Intergaláctico, o perfil que distorceu não, pegou um trecho proposital da live do Paulo Figueiredo, fora de contexto, que foi usado pelo Chiquinho para causar todo aquele reboliço. O mesmo Space Liberdade que atacou Eduardo Bolsonaro, quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em novembro, na vitória do Trump. Lembram disso? O mesmo Space Liberdade que inventou o furo com 38 dias de atraso, né? Furo urgente, ainda ficou brigando com Cláudio Dantas para tentar atacar Bolsonaro no âmbito da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Enfim, o mesmo perfil que quando os americanos resolveram comentar sobre algumas coisas de Brasil antes da Magnitsky, fez questão de tentar desmentir, falar que aquilo ali não servia de nada, que Eduardo não estava fazendo nada. Enfim, sempre o Space Intergaláctico. Sempre ele, rapaz. Sempre o Space Intergaláctico. Tanto que a Tsuki destaca isso, né? Sempre essa página e sempre as pessoas se descolando do que Bolsonaro está traçando. Aí tá ali, ó, urgente. Deputada Ana Campanholo explica para seguidores como foi feita a negociação das vagas para o Senado em 2026. E o Carlos rebate falando o seguinte, não sejam mentirosos. Ô Carlos, tu tá pedindo para a pessoa errada. O Space Intergaláctico somente, ele mente e mente. Absolutamente nada do que essa menina está falando é verdade. Quanta baixaria, lamentável.
E ao longo da semana, né, tanto o Carlos quanto o Eduardo se pronunciaram publicamente, deixando bem claro que a Carol Detoni é a candidata da família Bolsonaro. A dobradinha Carol Detoni, Carlos Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos seguir. O que também nunca falha, né, como a Matsuki disse, né, sempre essa página. Central do Centrão e Centrão em Fúria, ambos também tomando o lado anti-bolsonarista da coisa e falando daqui a pouco quem faz dossiê sobre isso. Não, o dossiê não será sobre isso. Aqui é só um gancho. Pode ser difícil de acreditar. Aí o Mafinha resolveu comentar sobre esse caso. E acredito que isso aqui vai fazer sentido até o final do vídeo. Principalmente esse tweet do Mafinha. Mal o Mafinha sabe disso. Aproveite esse comentário para explicar algo que muita gente parece se recusar a entender. Que comentário? Esse daqui, ó. Você não é de Santa Catarina, Carlos. Você está causando confusão no estado que a direita está consolidada. Candidata-se a deputado federal pelo Rio e deixe Santa Catarina em paz. Aí o Mafinha fala o seguinte, né? Vou falar uma coisa aqui que acho que todo mundo deveria entender, mas se recusam. Bolsonaro, ele será líder e símbolo da direita por todo o nosso tempo de vida. Daqui a 50 anos, falarão dele, como hoje se fala de Getúlio ou Perón. E como também falarão de Lula. Sei que isso incomoda muita gente, mas é simplesmente a realidade. Essa é a premissa fundamental. Se você não compreender isso, jamais conseguirá aceitar o cenário político como ele realmente é. Existem e existirão outros grupos de direita? Claro que sim. Mas nada comparável ao bolsonarismo. Isso é um ponto importante. Eu até falo, não adianta querer pegar a gente e falando, não é direita, a direita é verdadeira. É direita, mas não é a direita que você faz parte. Tem que aceitar que existem vários grupos de direita. Mas nenhum deles comparável ao bolsonarismo. Bolsonaro é conhecido e querido tanto em uma casa de palafita à beira de um rio no norte do Amazonas, quanto em uma fazenda no Mato Grosso, quase na fronteira com a Bolívia. É importante aceitar isso. Tem que aceitar, assim como se aceita a gravidade, porque é um fato. É negar um fato, né? É um fato incontestável e absoluto. A partir desse entendimento da força do bolsonarismo, qualquer pessoa que carregue o sobrenome Bolsonaro é um ativo eleitoral de proporções gigantescas. Não importa o que você ache dessa pessoa. No caso do Carlos, nem precisa explicar o quanto ele é fundamental para tudo o que aconteceu na história recente do Brasil. Todo o trabalho de mídia e comunicação não é só usar os perfis de Bolsonaro durante o mandato. É tudo que foi feito antes. Trabalho realmente sim de mídia, de trazer material, alimentar para as pessoas conhecerem quem é Bolsonaro, criar a rede social mais engajada, sei lá, de toda a América Latina. E eu acho que eu não sei se existe algum líder europeu com mais engajamento do que Bolsonaro. Eu acho que poucos líderes no mundo têm mais seguidores de engajamento que Bolsonaro. Acho que talvez o Trump, o Obama, assim. É muito pouca gente. Assim, é um fato histórico você tirar um cara, um deputado de baixo clero e transformar, né, na maior liderança da direita, acho que desde que, enfim, o Brasil foi descoberto. Ele é um personagem central deste século ao lado do presidente Bolsonaro. Coincidentemente, é natural concluir que o Carlos deve ter prioridade em qualquer arranjo político. Não importa se determinado político regional, seja fulaninho ou fulaninha, gosta ou não, ele é prioridade. Se você não concorda com isso, como parece ser o caso da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, então abandone o bolsonarismo, rejeite-o, faça como tantos outros. Mas faça isso publicamente, para que seus eleitores saibam qual movimento você está fazendo. Agora, se você ainda quer estar sob a sombra do presidente Bolsonaro, colhendo os frutos eleitorais disso, então cala a boca e obedeça. Espere sua vez ou a vez do seu aliado. É muito simples de entender. Sinceramente, eu não sei qual é a dificuldade. Se você tem bônus eleitoral por ser bolsonarista, também precisa arcar com bônus. É assim na vida e é assim na política. E aí o Carlos deixou um comentário mais cedo. Não sei se isso aqui está relacionado ou não a essa treta, mas acho que também vem ao caso, que ele fala assim. Ele responde ali, ó, é uma postagem, né, ele falando do Cláudio Castro, levando aí, né, um apelo, né, sendo um porta-voz do Bolsonaro, levando, na verdade, uma palavra de carinho. Aí o Carlos responde a Elise falando o seguinte, infelizmente, o nome de Bolsonaro vem sendo de forma proposital abafado, e não pela esquerda, mas principalmente por aqueles que se dizem de direita, ignoram todo um trabalho de dedicação e entrega de décadas. E não é um trabalho cheio de viagens, badalação. É um trabalho, assim, realmente muito sacrifício. Trabalho diário, inclusive, né? Dia sim, dia também. Enfim.
recorrendo a inverdades para tentarem se colocar como limpinhos. Mesmo diante de tanta covardia daqueles que ajudamos e possibilitamos chegar até aqui, ainda insistem de forma dissimulada em nos desmerecer. Ontem tive a oportunidade não apenas de levar uma mensagem aos políticos, mas também às vítimas de todo esse processo. O Brasil vencerá no final, com a exposição cada vez mais cristalina daqueles que tentam aniquilar os fatos e a verdade. Gratidão e reconhecimento não fazem parte do enredo desses aí. Ninguém sabe o que é isso. E aí eu te falei que tudo isso daqui vai fazer sentido muito mais na frente, muito mais, principalmente do tweet do Mafinha, essa questão, gratidão, lealdade. E eu te falei que a gente tem que falar. Tem só esse último aqui, do Olavo. Eleitoralmente, a esquerda acabou. O problema agora é a direita FDP. Sabe o que significa, né? Não vou falar um palavrão. Acho que envelheceu bem esse tweet do Olavo. Mas enfim, como juntar essa treta, dá um sentido maior do que a treta? Fica lá, é traidor, não é traidor. Como dar um sentido maior para tudo isso? A gente tá falando, gratidão, abraçar, não abraçar o bolsonarismo, passando por essas pessoas. Os irmãos Batista, acho que vocês conhecem. Essa foto dos Soros mesmo antiga, acho que vocês o reconhecem. A logo da Petrobras também. E aquele ali de óculos? Quem é? Alguns devem conhecer, outros não. Mas a gente vai falar dele. Já, já. E só para dar um tempero nessa história e deixar de clickbait, a gente vai trazer contexto para esta fala do ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Vou dar contexto. Falar rapidinha, 16 segundos. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o Jorge Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do Jorge Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador. Agora, Que história é essa? Paulo Guedes trazendo dinheiro do Jorge Soros, o globalista número 1, inimigo da direita internacional para o Brasil. Vamos trazer o contexto? Só o clickbait. Você fala, eita, eu quero saber dessa história. Mas vamos lá. Vamos por partes. Break. Pra gente falar do Brasil de Lula. Gente, nos últimos meses, o Brasil de Lula nos reapresentou a política dos campeões nacionais. E tem alguns grupos que realmente estão brilhando como nunca, como o nosso querido Dedé, do Banco BTG, e os irmãos Batista, né? Enquanto o Dedé caminha para ser uma espécie de Rothschild brasileiro, os irmãos Batista caminham para ser uma espécie de Rockefeller brasileiro. Esses aqui tem empresa de tudo. Tem empresa de comida, tem empresa de logística, tem empresa de energia. Rapaz, tem banco, tem tudo. Eles são sensacionais. E aí, agora chegou a vez do Estadão, e a gente vai até relembrar o que teve agora da questão da eletronuclear, né? Das usinas de Angra, mas antes disso, o Estadão comentou agora o seguinte: Congresso aprova medida provisória que reformula setor elétrico e texto vai à sanção. Entenda ponto a ponto. MP, setor elétrico. Olha o subtítulo. Texto foi aprovado na Câmara e no Senado em votações relâmpago, do jeito que vocês gostam, naquela da noite. Governo fez acordo para preservar usinas a carvão e beneficiar quem? JF. Mas recua em térmicas a gás. JF, que é a holding dos irmãos Batista. Debaixo da JF tá a Âmbar, tá o banco deles, tá a JBS, tá tudo lá. É a mãe de todas as empresas. E tá ali, ó. Depois de aprovação de apenas 1 minuto na Câmara, o Senado também aprovou a votação simbólica nesta quinta, medida provisória 1304, que reformula o setor elétrico em sessão que durou 6 minutos. A proposta faz alterações em diversos pontos do setor, como a criação de um calendário para permitir a adesão de consumidores de baixa tensão ao mercado livre de energia, a contratação de térmicas a carvão, a distribuição entre os consumidores de prejuízos sofridos por geradores de energia renovável e mudanças no preço de referência de petróleo para o pagamento de royalties, entre outras. Olha a quantidade de coisa importante que impacta a tua vida, porque é a conta de luz que foi decidida em 7 minutos. O governo fechou um acordo com parlamentares, Lula fechou um acordinho para retirar do texto a previsão de compra compulsória de energia gerada por termoelétricas a gás, instalada em estados selecionados. A geração de usinas movidas a carvão, no entanto, foi preservada. Tira o gás, mas mantém carvão. Mantém carvão. Por que manter carvão? Porque talvez tem gente que tenha usina de carvão e precisa de uma ajudinha. A opção beneficia
principalmente o grupo JF, dos irmãos Batista, que adquiriu a usina de Candiota, no Rio Grande do Sul, movida a carvão, cujos contratos de venda de energia estavam prestes a expirar. Com a autorização prevista na MP, Candiota poderá continuar gerando energia até 2040 e sua produção será comprada como energia firme de reserva para o sistema. E eu não sei se vocês vão lembrar, não muito longe, quando, ano passado, em junho de 2024, anunciou aí que a Amba Energia da JBS comprou as termoelétricas no Amazonas, o governo Lula veio com a MP para ajudar. E quem vai pagar a conta, né? Quem estava pagando a conta era você. Os irmãos Batista realmente são sensacionais. Essa medida provisória, que teve a articulação do governo, foi alvo aqui desse tweet do Luciano Costa, é um analista aí do setor de energia. Ele colocou ali uns bulletzinhos do Traders Club, a turma aí do mercado financeiro que acompanha essas movimentações políticas. Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas, inicia a votação da MP 304 dizendo que o Congresso está cheio de lobistas. Essa MP favoreceu quem? Quem serão esses lobistas? Mas, óbvio, são várias coisas que foram discutidas. Braga diz que foi surpreendido de maneira covarde ontem após o relatório da MP 304. Braga diz que foi abordado por 2 cidadãos com interesse financeiro na MP 304. E o Luciano comenta assim, um instalador de painéis de energia solar abordou o senador Eduardo Braga ontem, após discussão sobre a MP 1304 no Congresso, dizendo que a medida poderia quebrar sua empresa, segundo a fonte com conhecimento do assunto. A MP propõe limitar subsídios embutidos na conta de energia, inclusive para o setor solar. Hoje, Eduardo Braga diz que foi surpreendido de maneira absolutamente covarde essa da sessão sobre a MP, segundo ele, por 2 cidadãos que estão identificados. O senador disse que eles estariam ligados a uma associação com interesse financeiro próprio nos temas tratados no projeto. Antes de retomar o debate sobre a MP no Congresso, Braga disse ainda que, lamentavelmente, esta casa está cheia de lobistas, disfarçados que, segundo ele, estariam tentando influenciar de maneira pouco republicana a votação. E eu pergunto, que votação que aconteceu no Congresso que você pôde fazer lobby para lhe favorecer o povo? Nunca. Você só paga a conta? Você não tem lobby? Você não tem. Falando de lobby, antes de voltar a falar dos irmãos Batista, tem um caso aí sensacional que aconteceu nos últimos dias aí, né? Que envolve as ações da Ambipar, que tiveram uma desvalorização absurda. Basicamente, a empresa aí está quase quebrando, né? E aí a Veja nos conta que, em recuperação, Ambipar contratou Álvares e Marçal por indicação de Sérgio Moro. Influência quente. Né? O ex-juiz foi contratado pela Álvares e Marçal no passado e é próximo de Tércio Júnior, principal acionista da companhia, né? Curioso. E o Moro não quis se manifestar sobre isso, né? Manter segredo. É assim que você vê as relações do nosso amável Sérgio Moro com o empresariado, o mercado financeiro. Moro é bom nisso, né? De lidar com empresas que precisam de fazer uma recuperação judicial. Mas vamos voltar. Antes dessa MP, os irmãos Batista já tinham chamado a atenção neste mês, pela questão da eletronuclear. Assim como as termoelétricas do norte, que quando eles compraram, todo mundo falou assim, cara, qual o sentido de comprar? Como é que tá dando prejuízo e tal? E dias depois, veio a MP salvadora do governo Lula. Os irmãos Batista têm a visão do olho de Tandera além do alcance. E aí, de novo, eles compraram eletronuclear. Aí vem o Estadão. Mas não faz sentido. Temos que ficar de... Tem alguma coisa errada. Calma. Novos personagens na novela de Angra 3. Irmãos Batista compram participação da Eletrobras na eletronuclear, ampliam presença no setor elétrico e passam a ser sócios do governo no negócio arriscado e controvertido. É difícil compreender o que atraiu os irmãos Batista para um negócio tão controvertido. Embora tenham comprado 68% do capital total, eles terão apenas 35,3% do capital votante na empresa nuclear. Mas bem se sabe que a dupla mantém excelentes relações com o governo de Lula e não costuma rasgar dinheiro. Ninguém havia entendido porque a JF havia comprado termoelétricas Eletrobras no norte do país e uma distribuidora à beira da falência como a Amazonas Energia no ano passado, até que uma medida provisória editada pelo governo Lula transformou o mico em um negócio da China.
pura coincidência, como disse o ministro Silveira à época. E não tardou para este negócio arriscado e controvertido se mostrar mais um negócio da China para os irmãos Batista. Eletronuclear pede ajuda de 1,4 bilhões ao governo. Solicitação vem no momento em que a fatia privada da empresa foi transferida para o grupo JF. Eu acho que o governo Lula realmente deveria enfiar uns 10 bilhões de reais para ajudar. Por que agora? Porque agora é o momento certo. É o momento que, como diz a Globo, né? A fatia privada tá indo aí pros irmãos Batista. A Eletronuclear, estatal responsável pelas usinas nucleares de Angra, pediu um socorro de 1,4 bilhão ao governo federal para fechar as contas até o fim deste ano. O pedido consta de um ofício enviado ao Ministério de Minas e Energia pela NBPAR, holding criada pelo governo para manter sob o controle da União a operação de usinas nucleares no processo de privatização da Eletrobras. No documento, a direção da Eletronuclear alerta para o risco de colapso operacional e financeiro já a partir de novembro deste ano. O pedido chega em um momento em que a fatia privada da empresa, que corresponde a 67,95% das ações, será vendida. A Amba Energia, braço da JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, assinou o contrato para comprar a participação detida pela Eletrobras, agora rebatizada de Axia Energia, por 535 milhões de reais. A Eletronuclear cita ainda no ofício dívidas de curto prazo contraídas com o Banco ABC e o BTG, no montante de aproximadamente 560 milhões de reais, com vencimento em dezembro de 2025. E aqui eu faço um apelo: Lula, por favor, manda esse dinheiro, porque o Dedé não pode ficar sem receber. Nós aqui defendemos o BTG a todo custo. Essa dívida do Banco ABC eu não ligo, mas do BTG tem que pagar, porque é o Dedé. Porque o Dedé não pode ficar na mão. Aí você olha para essas situações e você se pergunta, né? Por que a imprensa não grita com força? Será que é só porque a imprensa passa pano pro Lula? Bom, é aquela história, né? Quem paga a banda, escolhe a música. E aqui eu quero te mostrar um padrão em 3 portais bem conhecidos da imprensa nacional: Estadão, Globo e Metrópolis. Começando por aqui. Estadão, página inteira, com patrocínio da JBS. Tudo começou com uma pequena porta de açougue. Pode entrar. Tu vai comprar mais carne por causa deste anúncio? Será que esse anúncio é para te fazer comprar mais carne? Por que a JBS está pagando por um anúncio como esse? Só para celebrar, né? O marco, sei lá, nessa da empresa, algo assim do gênero? Será que é para deixar claro para a imprensa, né? É bom vocês jogarem do meu lado, se vocês quiserem continuar tendo esse baita de um patrocinador. Aí você vê aqui o valor econômico do Grupo Globo. Quanto custa? 2 páginas, né? O Médicos pela Liberdade fala: meus amigos, isso aqui é um escárnio. A empresa que só cresceu porque Pai 1 deu bilhões de graça pelo BNDES está metendo 2 páginas no valor econômico. Não é à toa que a Globo não dá um pio sobre eles. Isso não é publicidade, é dinheiro pro cala-boca. E você vai no site do Metrópolis, a mesma coisa, tá ali, ó. Eu coloquei: você não vai comprar mais carne por conta desse anúncio. Esse anúncio nem é para você. Alguns anúncios falam mais sobre quem manda nos jornais do que o próprio quadro societário. Quem manda não é o dono do jornal, quem manda é os anunciantes. Mantém isso tudo na cabeça. Eu vou voltar lá na frente com a explicação de por que foi possível os irmãos Batista comprarem as termoelétricas, comprarem a eletronuclear, comprarem mais algumas coisas. Isso não foi à toa, né? Isso faz parte de um projeto de desestatização, que não nasceu do nada. E eu tenho certeza também que quando vocês olham para tudo isso, vocês falam: cara, eu não quero este Brasil. Eu quero um Brasil que é contrário a isso. Eu acho que vocês enxergam nisso daqui tudo, essa parceria entre campeões nacionais, imprensa, Lula, o que se chama de sistema. Por isso que vocês são antissistema. Por isso que a direita bolsonarista é antissistema. E se a direita bolsonarista ela quer vencer, ela não pode ser apenas antipetista. Ela tem que ser antissistema. Porque tem muito antipetista aqui no antissistema. O Alckmin era antipetista. O Dória é antipetista. Que antipetismo é esse? É muito antipetista junto que no final do dia eles são mais antibolsonaristas do que antipetistas. Porque no final do dia o sistema manda em todo mundo.
Mas mantém tudo isso na cabeça. As histórias só vão se conectar na quarta parte. Vamos acelerar que essa aqui é a mais longa de todas. Esta é a foto que fez o vídeo de hoje ser um dossiê, e um dossiê histórico. Essa é uma história que eu sabia que em determinado momento valeria a pena contar. Eu tinha fragmentos dela na minha cabeça, eu lembrava de muita coisa, o que eu lembrava realmente aconteceu, e que me ajudou a juntar os pedaços. E ao juntar os pedaços, eu acabei achando várias outras coisas que me fizeram olhar para o governo Bolsonaro com outros olhos, fortalecendo inclusive algumas revisões que eu já vinha fazendo na minha cabeça. Quem é que está nessa foto? Bom, à esquerda, o Thiago Salomão, que é de um podcast, que a gente falou inclusive sobre o podcast dele no mês passado. É um dos podcasts oficiais da Faria Lima, chamado Market Makers. Só leva aí grandes players do mercado. Quer dizer, em tese, só deveria levar grandes players do mercado. Quem foi que eles levaram? Eu vou até adiantar. Não vou adiantar não. Não vou adiantar. Quem foi que eles levaram mês passado que me fizeram comentar sobre eles? Enfim, e aí dessa vez, quem tá ali com ele é aquele rapaz de óculos da foto, que eu falei que vocês podem não saber quem é, mas agora vocês saberão. É o Roberto Castelo Branco, que ocupou, por um período, a presidência da Petrobras durante o governo Bolsonaro. Ele foi o primeiro presidente da Petrobras durante o governo Bolsonaro. E por que o primeiro? Porque ele foi demitido. Então você já pode amolecer o seu coração, né? Foi uma pessoa que foi demitida. Não estava jogando junto. E por que essa história é importante? E como se conecta com o sistema, antissistema, né? A treta do dia de hoje, a briga na direita, das diferentes direitas. O Thiago Salomão coloca assim, ó, privatizar a Petrobras é uma missão que eu ainda quero cumprir. É uma fala do Roberto Castelo Branco, né? E ele diz uma aula sobre o Brasil com alguém que fez muito pelo país. Era mesmo? Enfim. Aí eu, diante disso, tava na cabeça, falei, cara, será que realmente é o que eu tô achando? Porque eu sempre falo, né, as coisas não são tão simples. Às vezes as pessoas olham para as movimentações, mesmo no governo Lula, e falam assim, o ministro lá que o Lula colocou. Cara, o Lula realmente assinou o papel, mas foi o Lula que escolheu? Ou foi alguém de confiança do Lula que escolheu? E vou dar um exemplo. Quando ainda estávamos no governo de transição, Elias Jabor, que é um dos secretários aí do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, o Elias Jabor fez uma denúncia gravíssima ainda em 2022, falando que em todos os grupos de transição do governo Lula tinha pelo menos uma pessoa ligada aos Soros. Você vai ter agora a COP30. A Ana Toni é ligada aos Soros. Já foi diretora da Fundação Ford, é aí do board do Fórum Econômico Mundial. Não é uma pessoa que o Lula escolheu, é uma pessoa que foi escolhida pelos aliados do Lula. Né? O Lula só cumpriu uma ordem que recebeu. E no governo você tem 100, 200, sei lá quantas centenas de milhares de nomeações. Alguns cargos de destaque tu faz questão de olhar com lupa, outros tu fala assim, ministro, confio em tu, cuidado aí, vai que é tua, na confiança, viu? Não vai me decepcionar. E esse caso do Castelo Branco, eu tinha certeza que não foi uma indicação direta nem de Bolsonaro, nem da ala ideológica. E por que eu friso a ala ideológica? Porque o governo Bolsonaro, ele não era um governo 100% da ala ideológica. De forma assim, eu não vou nem vou entrar na entrada do Centrão, que já aconteceu depois. No iníciozão do governo não tinha ainda a ala do Centrão. Mas o governo começa com pelo menos 3 alas. Pelo menos 3. Os liberais, os militares e a ala ideológica. Você tinha essas 3 alas diferentes. 3 alas, no mínimo. Você pode colocar os lavajatistas também, mas eu vou colocar os lavajatistas dentro do campo dos liberais. E eu perguntava pro ChatGPT, ô GPT, quem indicou o Roberto Castelo Branco para a Petrobras? Eu sei que no governo Bolsonaro, eu sei que foi no governo Bolsonaro a indicação, mas esse tipo de coisa dificilmente era decidida pelo próprio Bolsonaro. Qual grupo político o Castelo Branco representava? Os liberais de Paulo Guedes? Me ajude a entender esse processo. E diz, excelente pergunta. E você está certo em perceber que essas nomeações na Petrobras, mesmo quando formalmente feitas pelo presidente da República, são quase sempre fruto de arranjos técnicos e políticos internos. Vamos detalhar com precisão. Primeiro, quem foi que indicou ele? Roberto Castelo Branco foi nomeado presidente da Petrobras em janeiro de 2019, logo no início do governo Bolsonaro. Embora a nomeação tenha sido formalmente feita por Bolsonaro, a indicação partiu diretamente do Paulo Guedes.
Castelo Branco era um economista liberal, de perfil técnico, fortemente ligado à escola de Chicago, onde ele fez doutorado. É um Chicago Boy, é tido como um old Chicago Boy, pela idade dele. E é o Instituto Milênio, que também vamos falar sobre isso. Ele também havia trabalhado no Banco Central. E era membro do conselho de administração da própria empresa, né, da Petrobras, onde foi colocado ainda no governo Dilma. Também por influência do grupo liberal, né? Olha só. Bolsonarista não é, né? Se fosse bolsonarista, não tinha como ter cargo no governo Dilma. Portanto, ele era, sem dúvida, um representante direto da ala liberal que orbitava em torno de Paulo Guedes e não o nome da ala militar nem da ala ideológica bolsonarista. O papel de Guedes e o raciocínio da escolha. No início do governo, Bolsonaro praticamente delegou a política econômica a Paulo Guedes, dando-lhe liberdade para escolher ministros e presidentes de estatais estratégicas, como o Banco do Brasil, BNDES, Caixa e Petrobras. Guedes escolheu Castelo Branco porque via nele um aliado para implementar uma agenda liberal dentro da Petrobras, que incluía política de preços de combustíveis alinhada ao mercado internacional, redução da interferência estatal, venda de ativos e desinvestimentos, foco no core business, exploração e produção. Contexto político dessa nomeação. No início do governo Bolsonaro havia uma divisão clara de poder entre três grupos. Os liberais, cuidando basicamente da economia e privatizações. Os militares, controlando infraestrutura, logística e segurança institucional. E os ideológicos e olavistas, influentes na comunicação, na educação, na cultura. Enfim, Castelo Branco pertencia claramente à primeira ala, né? Um liberal técnico do mercado. E aí que vem o ponto de início da história. O do fim dela. O rompimento posterior. A convivência durante o governo Bolsonaro não durou bem. Quando os preços dos combustíveis começaram a pesar politicamente, Bolsonaro rompeu com Castelo Branco e o substituiu pelo general Joaquim Silvio Luna em 2021. Essa troca simbolizou uma virada de Bolsonaro contra o grupo liberal. Um momento em que ele buscava conter o desgaste político causado pela dos combustíveis e reduzir a influência direta de Guedes sobre a Petrobras. E vamos relembrar essa história. Vamos relembrar. Essa demissão é importante. O petróleo é nosso ou de um grupo pequeno no Brasil? Esse grupo pequeno, a gente chama muito hoje de Farinha Lima, diz Bolsonaro ao criticar a política de preços da Petrobras. Enfim, Bolsonaro repetiu nesta segunda-feira que não pretende alterar a política de preços, mas afirmou que tem coisa que tem que ser explicada sobre os reajustes. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, indagou se o petróleo é nosso ou de um grupo pequeno e questionou o salário dos diretores da estatal. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que as reações à troca no comando da Petrobras significam que parte do mercado financeiro apoia uma política que só atendia a alguns grupos. Aspas para Bolsonaro. Sinal que alguns grupos do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras, atender aos interesses próprios de alguns grupos do Brasil, nada mais além disso. Depois Bolsonaro voltou a questionar se o petróleo é de todos no pequeno grupo, né? É nosso do pequeno grupo. Eu tenho certeza que vocês que me assistem de forma mais frequente vão entender muito melhor esse dossiê, porque vocês vêm observando os comentários da turma da Faria Lima, mesmo em apoio aos bandidos aí que foram abatidos pela polícia na mega operação, e pelos diversos comentários e ataques que eles vêm fazendo contra Eduardo Bolsonaro, contra Bolsonaro e qualquer chance da direita bolsonarista emplacar um candidato próprio em 2026. A Faria Lima é totalmente contra, fora todo o apoio que a Faria Lima vem dando para o governo Lula. E era esse grupo que estava jogando contra. Era esse grupo que Bolsonaro se referia. O rótulo, tanto faz. Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. Eu não consigo entender, em um prazo de 2 semanas, ter um reajuste no diesel de 15%, disse Bolsonaro. E ele continuou. Não foi essa variação do dólar aqui dentro, nem do preço do barril lá fora. Tem coisa que tem que ser explicada. Eu não peço, eu exijo transparência de quem é subordinado meu. A Petrobras não é diferente disso daí. E, gente, veja só. Essa turma que entrou no governo, e isso é uma coisa que começa assim forte no governo Temer, é uma história de paridade de preços internacional. Só que o que acontece? O Brasil produz petróleo. Produz petróleo. E o preço de produção, ele não é impactado diretamente pelo preço do barril lá fora, nem extremamente impactado pelo preço do dólar. Porque você continua pagando um salário relativamente fixo, né? E os custos operacionais não sofrem tanta variação assim. Então, quando o preço do petróleo varia muito, o preço do barril, que foi o que aconteceu, o preço de produção da Petrobras continuou quase o mesmo.
Só que o preço estava lá em cima. Para a empresa Petrobras, isso era ótimo, porque a empresa Petrobras lucra muito. Ela vai lucrar a mais. Então, assim, se ela não aumenta o reajuste, ela só está deixando de lucrar. Muito. Ela continua lucrando. Ela só não está lucrando muito. Ela está lucrando, só não está lucrando muito. E por que esse grupo, às vezes, quer lucrar tanto? Porque esse pequeno grupo que Bolsonaro se referia tem ações das empresas. Então, quanto mais a Petrobras lucra, mais a Petrobras paga de dividendos. Ou seja, mais esse grupo recebe dinheiro. Você não tem ação da Petrobras, então você não vai... Para você só vai chegar, como chegou, a gasolina a R$7. Você lembra disso, né? Lembra da gasolina a R$7. A custa dos nossos amiguinhos do mercado financeiro ganharem dividendos recordes. Home office de Castelo Branco. Bolsonaro também criticou Castelo Branco por estar trabalhando de casa durante a pandemia. E para ficar em casa, cara, trabalhando de casa, então no meu entender não justifica. Pode até estar fazendo um bom trabalho de casa, mas para mim não justifica essa ausência da empresa. No ano passado, a Petrobras aumentou a remuneração de seus principais executivos. Os salários são mensais, somados ao bônus, né, de cada um dos 9 diretores executivos, incluindo o presidente, poderão chegar a uma média de R$400 mil entre abril do ano passado e março de 2021. E o errado era Bolsonaro. Que Bolsonaro não estava preocupado com o mercado financeiro e os dividendos dos bilionários. Bolsonaro estava preocupado com o preço da gasolina e do diesel que vocês estavam pagando. E mesmo que não tem carro, acabava sendo impactado pelo preço do frete. Ou seja, na sua comida no final do dia. E aí, a demissão, ela realmente pegou tração, porque o presidente da Petrobras, como bom liberal do mercado, defensor da paridade internacional dos preços, diante da crise que assolava o Brasil, ali no início de 2021, os caminhoneiros já ameaçando fazer greve, ele falou que insatisfação de caminhoneiros não é problema da Petrobras, não é problema meu. Como é que tu fala uma coisa dessa? Como é que tu fala uma coisa dessa? O preço do diesel subindo para as alturas assim e ninguém entendendo nada. Aí, Bolsonaro fez uma live na época falando sobre isso. Aqui até virou notícia da época, 19 de fevereiro de 2021. Essa matéria, inclusive, tem o vídeo da live de Bolsonaro. Bolsonaro acha que o presidente da Petrobras cometeu ato de improbidade. Aí tá ali, ó. Bolsonaro está decidido a fazer ajustes no comando da Petrobras. Ele acha que a estatal tem sido conduzida de maneira errática por causa dos sucessivos aumentos no preço de combustíveis. De junho de 2020, a primeira quinzena de fevereiro, a gasolina ficou 21,7% mais cara. Foram 8 altas consecutivas. Além disso, no entorno de Bolsonaro, ganhou corpo a tese de que o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, teria cometido improbidade administrativa por ter desdenhado os caminhoneiros que reclamam de aumento do preço do diesel. O comportamento estaria demonstrado em frase de Castelo Branco em um evento online do Banco Credit Suisse, em 28 de janeiro de 2021. Transcrito em reportagem do jornal Valor Econômico. Os caminhoneiros autônomos têm uma frota cuja idade média de 20,5 anos, são caminhões antigos, altamente consumidores de diesel. O custo do diesel é muito mais alto para eles, o custo de manutenção é evidentemente mais alto, então trata-se de um problema de excesso de oferta, não se trata de um problema da Petrobras. Não é problema da Petrobras. A culpa é dos de vocês. Deve ter um caminhoneiro aqui me escutando. A culpa é sua. Era sua. Que seu caminhão é velho e você não tinha dinheiro para comprar um novo. Ele só aumentou 20%. Estou estudando aqui porque foi o aumento da gasolina. O que irritou Bolsonaro foi a frase: não se trata de um problema da Petrobras. Segundo diz o presidente, o chefe de uma estatal não pode dizer tal coisa, pois a empresa está dentro do Estado brasileiro e toda empresa estatal tem um papel social, né? E precisaria se preocupar com o efeito que sua política de preços tem sobre toda a cadeia produtiva. A frase de Bolsonaro, que está ali embaixo, foi da live que ele fez no dia 18 de fevereiro, na live de quinta, clássica live de quinta. Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, eu aumento o preço aqui, não tenho nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou. O presidente da Petrobras, né? Isso vai ter uma consequência, obviamente. Bolsonaro também disse o seguinte durante a live: eu não posso interferir na Petrobras, nem iria interferir na Petrobras. Se bem que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa. E mudou. Mudou
demitiu o Castelo Branco e entrou o Silva e Luna. Então você vê que claramente tinha um conflito. O presidente da República apontava numa direção e os indicados do governo dele remavam em outra. Você consegue ver no governo Lula falando minha política pública é essa e o Haddad fazendo outra coisa? A Marta lá que tá na Petrobras, a Magda fazer outra coisa? Você consegue ver isso no governo Lula? O Mercadante no BNDES andando numa direção diferente? Você consegue observar isso no governo Lula? Sabe, o presidente aponta numa direção e seus indicados vão em outra. Isso já tem uma certa relação com a treta, né? Onde Bolsonaro a direciona para Carol de Tônio Carlos Bolsonaro e deputado estadual quer meter o dedo e ensinar pro Carlos como é que reza a missa. E pro Jair também, né? Você começa a ver que não é de hoje que Bolsonaro aponta numa direção e tem gente que se acha superior e tem que andar em outra. Mas vamos lá. Temos uma fala de Bolsonaro, 20 de fevereiro de 2021, saudade do cercadinho, Jair. Escute só. E exorcismo, quando eu falei que não ia prorrogar por mais 2 anos o mandato do cara lá. Compromisso zero com o Brasil, entendeu? Parabéns. Nunca ajudaram em nada, apenas não é aumentando o preço de acordo com o pessoal lá fora, o dólar aqui dentro. É mais do que isso. A preocupação é ganhar dinheiro em cima do povo. Não justifica 32% de reajuste no diesel no corrente ano. Ninguém esperava essa covardia desse reajuste agora. Ninguém quer interferir, nem está interferindo na Petrobras, mas eles estão abusando. Assim como eu dizia que queriam me derrubar na pandemia pela economia, fechando tudo, agora resolveram atacar na energia. Vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também. Você gosta de um presidente assim, que está preocupado com seus custos? Ele está falando, eles estão querendo ganhar dinheiro em cima do povo. Eu até peguei esse frame, né? A preocupação é ganhar dinheiro em cima do povo, porque o custo de produção da Petrobras não estava aumentando. Só que como o preço internacional estava subindo, era a chance da Faria Lima te saquear. Te saquear. São saqueadores. E o marceneiro do Metrópolis está ali, ó, sempre atacando o Bolsonaro. Isso aconteceu. Veja só, um líder, ele chega, ele aponta numa direção e as pessoas que têm cargo de indicação no governo dele remam em outra direção. Isso acontece no governo Lula, isso acontece com a esquerda. Você está vendo que isso que acontece com a direita no presente momento, em várias áreas diferentes, todo mundo é independentão. Ninguém quer seguir o Bolsonaro, só quer os votos dos seus apoiadores. Aí vamos lá. Quando o Castelo Branco foi demitido, a primeira entrevista que ele deu foi para o Estadão, o José Fux. Bolsonaro acha que é dono da Petrobras, diz aí o Castelo Branco. Aí o Fux pergunta aí, ó, na sua gestão houve muitas tentativas de interferência na política da Petrobras? Houve alguns pedidos relacionados a gastos com publicidade e a nomeação de pessoas que eu rejeitei. É o independentão. Não vou fazer não. Não vou. Vou porque é melhor para a empresa. Então, assim, a esquerda não ganha, não é porque ela não briga entre si, é porque na esquerda tem hierarquia e respeito. A direita que fala tanto em valores não respeita nada nem ninguém. E o Castelo Branco é antipetista, sempre foi antipetista. Na verdade, antipetista ele era. Mas também ele não é nem de esquerda nem de direita, ele mesmo diz isso. Ele era liberal. Então, assim, essa união da direita com os liberais tem provas que não nasceram hoje, né? São provas históricas ao longo do governo. Na questão de preço em particular, havia muita pressão de Brasília, e ele diz, as pressões se acumularam no primeiro trimestre de 21, mas também não foram atendidas, e ele tem orgulho de falar isso. Agora o presidente tem os caminhoneiros autônomos como seus apoiadores, então ele defendia os interesses do grupo, não, talvez do Brasil inteiro, né? Porque os custos disso vão em toda a cadeia, que entra no frete, né? Dos produtos que são entregues ao redor de todo o país. Maldito Bolsonaro que está preocupado. O crime de Bolsonaro é se preocupar com seus apoiadores. Ou seja, né, com o povo brasileiro. Chegavam recados para o senhor do Ministério da Economia do Guedes ou do Ministério de Minas e Energia do Bento Albuquerque relacionado à questão dos preços dos combustíveis. De vez em quando havia sinais de descontentamento, mas o que eu podia fazer? Tenho respeito pela minha biografia. Lembra do Moro, né?
E a biografia? Vamos voltar um pouquinho na indicação dele para depois a gente ir voltar para a demissão de novo. Veja quando ele foi indicado. Paulo Guedes indica Castelo Branco para presidir a Petrobras, 19 de novembro de 2018. Castelo Branco já participou do Conselho da Administração da estatal entre 2015 e 2016, durante o governo da Dilma. Não foi a primeira pessoa a assumir um cargo de destaque no governo Bolsonaro que já teve cargos no governo do PT e que foi demitida. O Joaquim Levy no BNDES foi a mesma coisa. Mais tarde a gente fala dele. O Guedes colocou, Bolsonaro voltar na tua conta, não abriu a caixa preta do BNDES e acabou demitido. Ex-diretor do Banco Central, e quando eu falo pra vocês, esse negócio de Banco Central tá demais. Conversa mole de Banco Central independente, essa gangue da Selic não dá. Da Vale, Castelo Branco entregou na campanha do então presidente um grupo de economistas para formular propostas na área. Atualmente é diretor da Fundação Getúlio Vargas. Eu já falei para vocês certa vez, né? Será que os liberais estavam apoiando Bolsonaro porque eles são antipetistas ou porque viam que a vitória era iminente e não tinham o que fazer, logo eles teriam que tentar tutelar o governo Bolsonaro? Vamos tentar tutelar e fazer a nossa política, que claramente não é a política econômica do governo. E para você ver, o governo Bolsonaro, você não pode analisar como um bloco monolítico, que, Bolsonaro... O cara acabou de falar, olha, chegava pedidos, mas eu não fazia. Você que assistiu aquele vazamento da reunião ministerial que Bolsonaro pedia coisas pro Moro e Moro também não fez. A polícia fechando comércio, prendendo pessoas. Então, assim, o presidente da República, não é porque ele manda que vai acontecer. E gerenciar uma máquina com centenas de milhares de indicações, cara, é humanamente impossível. Mas só para mostrar que sempre existiram tensões. Paulo Guedes confirma Castelo Branco. Aí tava ali, ó. A definição do nome chegou a gerar disputa entre autoridades do futuro governo. Guedes queria o Castelo Branco, Mourão queria um nome mais da área militar, que acabou depois, né, o general Silvio Luna era um general, depois entrou um cara da área militar. Não sou nenhum fã do Mourão. Aqui é só para mostrar, existia interesse. Todo mundo quer nomear o presidente da Petrobras. Para quê, né? Aqui vem a pergunta. Os liberais ficam claro, dividendos. E uma matéria também de 2018, né? Quem é Roberto Castelo Branco? O nome é de Bolsonaro para presidir a Petrobras. Enfim, definida a eleição de Bolsonaro, começam a sair os primeiros nomes para compor não só a equipe de ministros, mas outros nomes importantes escolhidos pelo presidente. Entre eles, havia uma grande expectativa pelo futuro comandante da Petrobras. Quem é que postou essa notícia? Infomoney, um dos portais do mercado financeiro. O mercado financeiro estava muito preocupado, tanto que é um site que a gente coloca, né? O acrônimo de como as ações da Petrobras são listadas na Bolsa. E para este cargo havia um favorito que foi confirmado, né, o Roberto Castelo Branco. O nome é de agrado do futuro ministro Paulo Guedes, já que ambos têm uma postura liberal vindo da conhecida Universidade de Chicago. Mas vamos voltar. Castelo Branco foi demitido. Guedes fala com a imprensa, já ali em março. Guedes reconhece que troca no comando da Petrobras foi ruim do ponto de vista econômico. Ruim por quê, Guedes? Porque a gasolina ia baixar? Porque as ações da Petrobras caíram. Tá, mas e aí? O governo não vai vender as ações, sabe? E daí que a ação caiu? Alguém ficou mais pobre por causa disso? É um papel, é um negócio assim, é só uma cotação de mercado. Não dá pra ver nessa preocupação. Essa economia especulativa não produz nada, sabe? Tá ruim. O presidente politicamente teve uma reação e falou o seguinte, para um público caminhoneiro, que é um público que é associado ao presidente Bolsonaro, são eleitores típicos e fiéis do presidente Bolsonaro, para esse público o presidente deu uma satisfação política. Ele falou, olha, eu tirei o cara que disse que não liga para vocês e ao mesmo tempo eu estou tirando todos os impostos, disse Guedes. Não, Guedes, Bolsonaro, ele apenas estava preocupado com toda a população brasileira, não só com o caminhoneiro. Bolsonaro decidiu substituir Castelo Branco após sucessivas altas nos preços dos combustíveis, alvo constante de críticas do presidente. Nesta semana, o governo zerou por 2 meses os impostos federais sobre o diesel e o governo também zerou o imposto federal sobre o gás de cozinha de 13 quilos por tempo indeterminado. É surreal achar que num país que a gasolina estava passando de R$7, né, o presidente tinha que ficar parado vendo o povo aí agonizando sem conseguir sobreviver. Mas o errado era Bolsonaro. Aí, quando esse momento acontece, e isso aqui é a tônica que nós vemos até os dias atuais, que não existe o político sem o seu grupo político. O grupo político Bolsonaro
segue até hoje, basicamente, que dá pra, assim, de olho fechado, os filhos e as tias do Zap. Os tios do churrasco, às vezes, até dão umas fraquejadas. Mas é Bolsonaro e as tias do Zap. É o grupo político. Como se chegar para Ratinho Júnior. Quem é o grupo político Ratinho Júnior? Ratinho Júnior não vai governar sozinho. Quem que ele vai colocar para ser ministro em diversas áreas? Pelo menos Bolsonaro, você sabe o que ele pensa e a tendência de algumas cadeiras, que serão disputadas. Aí, quando demitiram aí o Castelo Branco, quem veio chorar no público foi o Salim Matar, que ganhou cargo no governo, dono da Localiza, que inclusive o Romeu Zema aprovou uma lei que ajuda as empresas de locação de veículos, tipo a empresa do Salim Matar, né? E coincidentemente o Salim Matar é doador pro Novo. Que coincidência também. Guedes não percebeu que foi vencido, diz ex-secretário de privatização. Enfim, Salim Matar diz que vê a saída de Castelo Branco da Petrobras como uma truculência por parte do governo. Matar deixou o governo a perceber que não conseguiria cumprir seu objetivo de privatizar o máximo possível de empresas estatais, mas continua defendendo a necessidade do país privatizar tudo. Por exemplo, há quanto tempo a história da Eletrobras está no Congresso e não consegue autorização? Estavam tentando. E aqui eu abro parêntese. Aí por que a JBS comprou Angra? Porque a JBS comprou as empresas lá no norte e porque Lula deu MP para você pagar a conta? Porque a Eletrobras foi privatizada por essas pessoas. Eles conseguiram vencer essa resistência. E aí a gente vive numa discussão tão pífia e superficial que a direita ela não atua por um projeto de poder de direita, um plano estratégico de país de médio e longo prazo, não. A direita age com um eterno medo. Ai, mas e o PT? Cara, seja bom o suficiente para chegar no poder e ficar no poder e salvar este país. Porque quem que você acha que tem dinheiro para comprar uma empresa como a Eletrobras? Os irmãos Batista. Veja só, né? Em termos práticos, vocês venderam pros irmãos Batista. Isso que aconteceu. Vamos analisar a realidade concreta. Não um cenário que vai aparecer um super empresário conservador que se preocupa com o povo brasileiro e que vai comprar empresa para obter a máxima eficiência. Vocês estão vivendo em Nárnia. Vocês não conhecem nada da história brasileira. Para de cair no conto do vigário da história das telecomunicações, porque eles só te usam isso como exemplo para falar que tem que vender tudo. Ou então argumento que se não vender o PT vai roubar. Acorda. Para de querer entregar o país para a JBS, para o BTG. Para. Tá feio. Essa BES foi vendida para quem? Para o fundo que tem um dos acionistas, o Daniel Dantas. Outro pedaço para BlackRock. Porque dinheiro não tem carimbo. A EMAI, para o Nelson Tanuri, que contratou o Rothschild para ver se compra a Braskem, que tá envolvido aí na... O Tanuri comprou a EMAI, né? Que tá com aquela denúncia aí sobre o dinheiro que te encaixa aqui. Na quinta-feira, Bolsonaro anunciou em live que queria fazer mudança na Petrobras. Após a declaração e especulações, a estatal perdeu 28,2 bilhões de valor de mercado. E daí? Se o governo deseja intervir na empresa, primeiro não deveria ter aberto seu capital. Mas ele pode tomar uma atitude, chamar os minoritários, pagar todo mundo, fechar o capital e fazer o que quiser, como colocar gasolina a R$1. É simples, é seguir a lei. Mas não pode interferir no ativo que tem investimento de milhares de pessoas físicas, jurídicas, isso traz insegurança jurídica, declarou Salim Matar. Ele deve ter ação da Petrobras, né? Tava querendo mamar e parou de mamar. E você vê, o cara leva o argumento ao extremo. Não foi o Bolsonaro que abriu o capital? Não foi, então já pegou a empresa assim. O acionista majoritário ainda é o governo, então se é a maioria, acho que pode tomar algumas decisões. Em nenhum momento o Bolsonaro queria colocar a gasolina a R$1 ou colocar a empresa numa situação para ter prejuízo, só queria assim, algo racional, compatível ao custo de produção da Petrobras e o lucro e o cenário brasileiro. Bolsonaro não é um louco que ia quebrar a empresa para fazer politicagem, como não quebrou. Mas esse é o Salim Matar, grande doador do Partido Novo. Há um risco muito elevado e iminente de processos, porque os conselheiros têm de agir no sentido de proteger a empresa, de fazer o que for melhor para ela, não para o acionista controlador. Estou torcendo para que o mercado reaja e que a CVM e minoritários investidores abram ações na justiça, processando conselheiros e o controlador pela interferência na Petrobras. Acho que isso vai acontecer. É um padrão, né? Isso porque teve cargo no governo. Né? E não vai falar de conflito de interesse, viu, com o Salim Matar. Sabe o que aconteceu na época? O que ele pediu. Deixa eu só mostrar, né? Salim Matar, em 2018, antes de
entrar para o governo Bolsonaro, ele era também conselheiro do Instituto Milênio. Só um destaque, a gente vai voltar a falar disso lá na frente. E tá ali, ó. CVM investiga a Petrobras após notícias envolvendo troca na presença da empresa. Justiça dá 72 horas para Bolsonaro se manifestar sobre troca na Petrobras. E aí? Você vê como são as coisas, né? É um homem sozinho lutando contra até os seus ex-aliados. Porque o homem está pensando no seu próprio povo. Vamos lembrar de alguns posicionamentos de algumas pessoas na época para entender o quão fácil é estar na pele de Bolsonaro? Olha a Pantera Cor-de-Rosa, que o Xandão autorizou a entrevistar Bolsonaro. Que tá aí, levantando a candidatura do Tarcísio a todo custo, cobrando que os liberais tenham lugar de destaque em 2026, trabalhando contra o bolsonarismo. 30 de outubro de 2018, Castelo Branco foi sondado para a Petrobras. Ótimo nome. Olha quem gostava, olha quem torcia. Castelo Branco vai à Petrobras com clara intenção de privatizar, acompanhar. E se não conseguir, vai ter todas as formas, gente. Vai vender absolutamente tudo que conseguir para deixar a empresa rentável e competitiva. Só não vê quem não quer. Baita movimento do Guedes de novo. 12 de abril de 2019. Castelo Branco não pediu demissão ainda só porque Guedes não está no Brasil. Você vê aqui o tipo de perfil que gostava do Castelo Branco. Salim Matar, Rafael Ferri, nossa Pantera Cor-de-Rosa. João Amoedo. 19 de novembro de 2018. Pós-eleição. Em junho deste ano, o futuro presidente da Petrobras, Castelo Branco, escreveu sobre a urgente necessidade de se privatizar a estatal. Desejo que agora no cargo ajude a colocar em prática essa ideia. E aí, depois ele foi demitido, já em outubro de 2021. O Bolsonaro acha que é dono da Petrobras. A Roberto Castelo Branco, né? Bolsonaro, como de costume, confunde o público com o privado, mas um governo que nos mostra como estatais são estratégicas apenas para os políticos e a importância das privatizações. Por liberais, né? Para eles ganharam muito dinheiro com dividendos, enquanto você pagava mais de R$7 no litro da gasolina. Né? Bolsonaro usava... A Petrobras seguia dando lucro. É porque o lucro ficou menor. Não pode lucrar menos. Temos que enfiar pro povo brasileiro pagar R$7. Partido Novo e senhora Carol Esponza, Cláudio Dantas e todas as cadelinhas do Deltan. Já é uma postagem da atual administração que o Eduardo Ribeiro já era presidente. Eduardo Ribeiro é presidente do Novo desde 6 de março de 2020. 6 de março de 2020. Aqui já é a era do Eduardo Ribeiro. A demissão de Castelo Branco da presidência da Petrobras deixa claro o descompromisso de Bolsonaro com a agenda liberal. Liberal, meu! Bolsonaro não quer acelerar. Bolsonaro não quer que o povo pague R$7 na gasolina. Bolsonaro, a gente quer que o povo pague 10, porque nós temos ações da Petrobras. A minha riqueza é feita em cima da miséria do povo brasileiro. Sem interesse em avançar em nenhuma privatização, o governo federal novamente flerta com o intervencionismo econômico e comete mais um estelionato eleitoral. Esse é o Partido... Mas o Novo mudou, gente. É antipetismo. Ah, o próprio Partido Novo que agora tá atacando o Bolsonaro também diariamente, né? Que botou todo mundo na coleirinha, não foi? Que tem até programa nos jornais da direita. Vem pra rua. Também apoiador do Novo, da turma do Moro. Vocês viram a Dilma interferindo na Petrobras? Falando que o Bolsonaro estava interferindo. Aí o Facuri, que até ficou meio na oposição, mas na época estava lá do Jair, né? Dizia, não, eu não vi a Dilma e o Lula interferindo, eu vi saqueando a Petrobras, que é diferente, né? Aliás, o Brasil todo viu isso, e por esses outros motivos votou em Bolsonaro. Agora me respondam, vocês viram se o saque à Petrobras continuou ou parou depois que o Bolsonaro, né, virou presidente? Nosso glorioso, eu não vou mais te chamar pelo nome, não. O grande irmão do CFO da XP. Porque esse agora é assim que eu vou te chamar. O irmão do CFO da XP. O irmão do banqueiro. Os combustíveis são commodities cotadas em dólar, como o açúcar, o café, o trigo. Seus preços são formados pela oferta e demanda internacional. Não, cara. Não, o preço pode ser, tanto faz, mas o custo de produção é outro. Petrobras é uma empresa muito endividada em dólares. Como é que vai conciliar obrigações em dólares com receitas em reais? Se o Brasil quer ser economia de mercado, tem que ter preços de mercado, diz o presidente demitido da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e ele está certo. Olha só, você acompanhar a cotação do dólar é uma coisa,
Mas na época não foi a cotação do dólar, foi o preço do barril que saiu de $40 para 130. Então é uma componente diferente, irmão de banqueiro. Irmão de banqueiro. Meu irmão não é CFO da XP. Eu não tenho para que passar pano para banqueiro. E o Rosoba falava, eu discordo, irmão. Combustíveis são um insumo estratégico para o desenvolvimento do país. Não pode estar o bel prazer da vontade global e muito menos de uma diretoria ou um presidente. A empresa é controlada pelo governo e dá concessão para exploração justamente por isso. E em nenhum momento Bolsonaro queria que a Petrobras desse prejuízo, mas não dá para você ficar repassando a todo momento, né, um cenário catastrófico num país pobre como o Brasil. A Petrobras só não precisava lucrar tanto. Continuaria lucrando, numa boa. Já essa postagem aqui envelheceu bem, né? O Rafael Gloves eu sempre trago em vídeo. Alguém que na época entendeu o que Bolsonaro estava fazendo, porque nem todo liberal é serviçal de banqueiro. Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro. Eu aumento o preço aqui. Não tenho nada a ver com caminhoneiro. Castelo Branco, 18 de fevereiro. Aí o Rafael Gloves falava, desarmamos ou não uma bomba atômica? Ou seja, tirar esse cara foi ou não foi bom pro Brasil? Caminhoneiros acabam com esse país em 2 semanas se quiserem. Temer editou a medida provisória e baixou o diesel na canetada para acalmá-los. E a Farinha Lima não reclamou na época. A gente estava aqui no pico do Mandetta. O povo sem conseguir trabalhar direito, o país no caos, gente quebrando, a gasolina 7 conto, ataques diários, a CPI do circo estava para começar, se não sei, já tinha começado. Sabe? Era o caos que a gente via no Brasil. E o errado era Bolsonaro. Todo beautiful people jogando pedra. Cadê os aliados? Cadê a União da Direita? A União da Direita nunca existe. Para de ficar falando besteira. Abandona essa criancice de União da Direita. A esquerda vence porque a esquerda ela tem hierarquia e respeito. E sabe seguir um plano, que é um plano de um líder. Parem de cair em papo furado de finto inteiro viúva da Selic. A emenda saiu infinitamente melhor do que o soneto prometido. E o tempo passou, a Petrobras quebrou? Bolsonaro entregou o prejuízo na Petrobras? O que foi que... Assim, o tempo passou, estamos em 2025. Resultado concreto. A Petrobras lucrou e você pagou menos na gasolina. A Petrobras lucrou e você pagou menos na gasolina. Tá bom pra você? O tempo é senhor da razão. Bolsonaro foi inocentado. E os vagabundos dos liberais estão aí. Aí eu achei essa postagem que começa a dar muito sentido ao início do vídeo. A treta e o que a gente já tá comentando aqui agora. O perfil O Clã escreveu em 23 de fevereiro de 2021. Primeiro ele colocou assim, ó. Deixa eu explicar. As ações da Petrobras foram derrubadas pela mídia de propósito, gerando insegurança no mercado. O seu liberal de estimação usou a credibilidade dele para gerar segurança ou insegurança no mercado. Nada é coincidência. Lembre do que fizeram com a galera na GameStop. Explicando o desenho. Gente, a mudança na presença da Petrobras não muda nada. Nenhum programa foi implementado ainda. É tudo especulação com base na mídia. É cedo para dizer se a gestão de Luna é boa ou ruim. O Castelo Branco era uma mãe com alguns grupos empresariais. O que me deixa cismado é que muitos sabem disso, que eu estou explicando, de cós salteado, mas insistem na narrativa furada que leva a pânico e caos. Das duas, uma. Fé fraca ou má fé. Aí ele colocou aqui o churrasqueiro, o Ruschel. Desculpe, amigos, eu posso errar como qualquer um, mas nunca escreverei algo que realmente eu não acredito só para agradar. A rota assumida com essa postura em relação à Petrobras precisa mudar urgentemente. Hoje traremos um novo ciclo de autodestruição econômica. Não teve autodestruição econômica e o povo pagou menos na gasolina. Não há desculpas, não se faz assim esse tipo de mudança numa empresa como a Petrobras, que vinha se recuperando da destruição petista. Não adianta dizer que não está fazendo intervenção quando se fala em preços muito altos e o petróleo é nosso, o mercado é pragmático. Aí depois o pessoal fala, você está falando porque você está ganhando dinheiro, né? Você está perdendo dinheiro, né? Pode deixar claro, eu não tenho nenhum assunto da Petrobras não, viu? Não tenho, nem pretendo comprar, não tenho. Eu estou falando porque eu sou um grande liberal. Aí o irmão do banqueiro tá ali, ó. O irmão do banqueiro diz que Bolsonaro sinalizou flerte perigoso com o comunismo! Fantasma do comunismo! Comunista! É brincadeira isso, velho? Vamos unir a direita! O grande irmão do CFO da XP falou que Bolsonaro está flertando com o comunismo! Aí já na Gazeta escreveu, né, que é o perigoso flerte com o populismo.
Vamos unir a direita, é momento de união. Não, a gente tem que rachar de uma vez por todas. Vocês são piores do que aquela mulher que é espancada pelo marido, que o marido bebe, não trabalha, usa droga, não cuida dos filhos. Tá todo mundo vendo e você não quer largar porque você tem um medo. Você, sei lá, uma juíza com salário de 40 mil reais, mas você tem medo. Medo de quê? De ficar sozinha, de não achar outro marido? Você é bonita. Bonita, porque vocês são bonitos, vocês têm votos, vocês têm capital político, mas vocês se humilham para os liberais. Liberais, me aceitem, eu sou o bolsonarista sujinho, eu tenho baixa autoestima, liberal, me aceita. Não aprende, véi. Ah, tô nervoso, né? Tô mesmo. Ainda bem que eu não faço live, porque sou eu mesmo. Ah! Aí o clã continuava. Olha que tweet que envelheceu bem. Estou dizendo, a direita precisa amadurecer. A fé de vocês é frágil. A memória é um desastre e o medo é caótico. Parte da mídia de direita está nos sabotando, servindo de via direta para as narrativas de esquerda entrar e nos desorientar. Igual o Deltan Dallagnol no passado, quando inventou a fake news do acordão contra Bolsonaro. Igual as mídias de direita ficam, o Bolsonaro, né, se vendeu pro Central, o Gumota, o Columbre. E ninguém quer explicar como é o processo da presidência da Câmara e do Senado. Nada mudou. Porque o bolsonarista ele tem baixa autoestima, ele quer ser aceito na Faria Lima. Você troca a confiança do Jair por qualquer meio mundo de vagabundo que consegue colocar medo e desesperança no seu coração. Porque senão o PT volta. Se você é esse tipo de pessoa, você, como os esquerdistas, só quer alguém pra culpar e odiar. Porque a culpa é de Bolsonaro, aquele frouxo, né? Olha essa notícia depois. Já em 2024, para o tempo inocentar de ver Bolsonaro. Castelo Branco. Bolsonaro só focava no preço dos combustíveis por temer reação dos caminhoneiros. Que bom, Jair. Segundo ele, o interesse de Bolsonaro pela Petrobras só florou quando os preços dos combustíveis, né, subiram, sim. O que prova que Bolsonaro nunca quis saquear a Petrobras, nunca quis instrumentalizar, usar para fins políticos. Bolsonaro só se preocupou quando a gasolina ficou cara. Porque senão, então, mano, toca o barco aí, irmão. Toca o barco aí. Você é o cara técnico. Agora, a partir do momento que você vê que tem algo absurdo acontecendo, que a gasolina tá impagável e o diesel também... Não, peraí, peraí, né, irmão? Agora tem um problema. Agora tem um problema. Você só se preocupa com sua casa quando sua casa tem um problema. Quando tá pegando fogo. Quando tem uma rachadura na parede. Quando tem infiltração. Você não tá de boa. Pra que vai se preocupar? Com a parede? Tem alguma marca de infiltração? Não. Aí, olha que pergunta maravilhosa. No seu livro Castelo Branco, você se define como um liberal e diz que não é nem de direita, nem de esquerda. Fala também que Bolsonaro certamente não é um liberal, que o senhor não tinha admiração por ele e que Bolsonaro tem uma formação intelectual fraca. Se era essa a sua visão do Bolsonaro, o que é que te fez pro governo? Eles têm nojo de vocês. Os liberais têm nojo de vocês. Eles só te usam. Eu resolvi participar do governo porque esse presidente deu ampla liberdade para o Guedes, pessoa que eu confiava, né, muito tocar a economia. Nós temos ideias semelhantes, quase iguais, e ele tinha muito prestígio e influência com o Bolsonaro, ou seja, ele só foi porque ele achou que ele ia poder fazer o que quisesse. Não foi para honrar o projeto eleito nas urnas. O sujinho do Bolsonaro não presta, o burrinho. O senhor sofreu muita pressão do presidente para segurar os preços. Isso ocorreu durante um período relativamente curto, porque ele sentiu que eu não iria mudar de maneira nenhuma a política, né, baseado no preço de paridade de importação. E ele tinha razão, eu não mudei. Eu tenho meus princípios e valores. Sou um economista, acredito na economia de um mercado, e não seria eu que iria praticar preços que não fossem de mercado. Até quando vocês vão se humilhar em prol do apoio da Faria Lima? E a gente volta. Faria Lima... A mesma Faria Lima aí do Market Maker, o mesmo Thiago Salomão que levou o Castelo Branco, é o que estava aqui, ó, com o José Disseu. Estava com o José Disseu, lá do Market Makers. Um podcast dedicado a entrevistar empresários, pessoas do mercado financeiro, levou o José Disseu.
Esse é o mercado financeiro. Isso é a Faria Lima. Até quando vocês vão ficar nessa? A Faria Lima é o pilar de sustentação financeiro do sistema. A Globo é o pilar de comunicação e de sustentação do sistema. A Globo junto com o Estadão, Folha de São Paulo e tudo mais. O PT é a expressão política dos fantoches do sistema. O judiciário eu não preciso nem falar, né? Eu acho que você entende o que é o sistema. Então, se você quer resolver esse país de verdade, se você está insatisfeito com sua vida, você tem que ser antissistema. Você não pode ser antipetista. Você tem que ser antissistema. Porque é muito mais do que ser antipetista. Olha o que essa turma fez e aprontou. Olha o tempo que passou. Olha os fatos concretos da realidade. E aí vamos para os nossos finalmente. Falei que ia falar rapidinho no Instituto Milênio, né? Que, fundado, o Solimatar era conselheiro, não sei se ele é fundador, o Guedes também participou desse processo. Aí eu vou falar Instituto Milênio, né? Eu já sabia que tinha algumas conexões com a turma do Soros. Vou mostrar logo, inclusive, que é essa daqui, né? Em 2018, o Instituto Milênio, e 1000 é o diminutivo, né? A contração. Agora também está cadastrado no Diretório Global de Think Tanks, uma iniciativa da Open Society Foundation, né? Estamos cadastrados na turma do Soros. E aí dos colunistas dele, Oscar Vilhena, escreveu em 2019 o seguinte: Sociedade Servil, falando como as ONGs estavam sendo atacadas pelo mundo todo. Inclusive, ele dá o exemplo de onde? Da Hungria, onde o Orbán promoveu uma verdadeira perseguição ao financista e filantropo Jorge Soros, eleito personalidade do ano pelo jornal Financial Times e suas iniciativas, como a Open Society Foundations, que teve de deixar o país em 2018. Neste contexto, em que governos não democráticos de esquerda e direita buscam restringir o espaço da sociedade civil e tudo mais, então assim, os liberais, eles sempre enxergaram no Soros uma figura para se espelhar. Porque Soros é um cara do mercado. Soros fez fortuna no mercado financeiro, quebrando países, inclusive. Aí vamos aqui ouvir esse recorte aqui, não, para a gente pegar o contexto. Nessa mesma ocasião, nós trouxemos o Jorge Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do Jorge Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador. Agora, nessa mesma ocasião... Vamos lá, pegamos dinheiro do Soros, ganhamos muito dinheiro, enricaram Soros, né? Qual o contexto disso? Cara, o contexto é só isso aí mesmo que ele falou. Sabe que é Jorge Soros. Matéria de 28 de janeiro de 95. Enfim, com capital de $250 mil, ele criou o Quantum Fund, em 69. Hoje esse fundo gerencia cerca de 11 bilhões. Em 93, ganhou 650 milhões, tornando-se o maior negociante de Wall Street. Soros atua no Brasil desde 87, através do Banco Pactual, que administra seus investimentos no país. Não tem contexto, não tem distorção, não tem nada. E aqui fica de questionamento. O senhor Paulo Guedes, ele realmente trouxe e operava para o Soros no Brasil. Ajudou o Soros a ficar rico. Numa época que o Soros já era alvo de inúmeras denúncias pelo mundo. E até os dias atuais, o Paulo Guedes até deu uma aula recentemente falando de sociedades abertas, que é o conceito do Karl Popper, que é o conceito do Soros, né? Sociedades abertas, Open Society. E aí? Se fosse num governo de Eduardo Leite, de Zema e tudo mais, eles nomeassem o ministro da Fazenda, da Economia, que esse ministro trouxe o dinheiro do Soros para o Brasil, qual seria a posição de vocês? Será que a gente, como um todo, porque eu me coloco nesse meio e eu venho cobrando essa autocrítica, um olhar crítico, mas maduro por nosso passado da direita, será que a gente não fechou os olhos para muita coisa que aconteceu no passado? Será que a gente às vezes não toma posições? Eu gosto de fulano, por quê? Porque ele critica Lula, ele critica o Xandão, ele fala do Xandão, logo eu vou gostar dele. Será que essa nossa ação assim quase automática de posicionamento para gostar e desgostar das pessoas, às vezes não pode... sei lá, tá nos atrapalhando em determinados momentos? O Paulo Guedes tem diversas qualidades. O Paulo Guedes conseguiu fazer algumas coisas muito importantes, como reduzir impostos. Ótimo, ótimo. Ninguém só tem pontos negativos, mas será que a gente não tem que tentar entender as pessoas em suas complexidades? Será que a gente não tem a ganhar com isso? Será que não é melhor a gente entender assim, cara, qual é a pessoa com suas complexidades? Quem são os nossos aliados de verdade, de primeira hora, que nunca vão roer a corda e estão 100% fechadinhos com a gente? E, cara, quem são pessoas que em determinados momentos vão estar mais próximos
e em determinados momentos vão estar mais distantes. E a partir do momento que a gente entende isso, será que a gente deveria começar a fortalecer realmente quem rema 100% com a gente? Tu já parou pra pensar que esse papo idiota também de quem pensa 80% igual a mim é meu aliado? Cara, não é teu aliado. Não é teu aliado. Porque tu não sabe. Eu te desafio agora, pega um pedaço de papel e escreva 100% do que você defende. Você não sabe o que é 100% do que você defende. Você não sabe porque você nunca parou pra pensar. O que é que tu defende sobre terras raras? O que é que tu defende sobre energia solar? O que é que tu defende? Tu não sabe. Porque tu nunca nem parou pra estudar sobre isso. Então não fala, o cara pensa 80%. Tu não sabe o que é 80%, porque tu não consegue quantificar. A pessoa ser aliado ou não é muito mais assim, cara, esse cara traz mais força pro meu bloco político ou menos? Esse cara me ajuda a, sei lá, conquistar mais espaço na sociedade ou contra? Nos momentos chaves, esse cara tá ao meu lado ou esse cara tá contra mim? Isso é muito mais importante. 80%? Por que 80%? Tu não sabe o que é 80% igual. Tenta quantificar em algo palpável, em algo realmente quantificável. Realidade. Vamos botar os pés na realidade. Aí vamos continuar. Eu hoje tenho um olhar extremamente crítico para todos os indicados da ala liberal do governo Bolsonaro. Eu olho todos eles com lupa. Esse daqui até durante o governo Bolsonaro eu já não gostava dele. Roberto Campos Neto. No lead, em Londres, com Dória. Com Dória, sim. Robertinho falou que se ainda fosse o presidente do Banco Central, iria fazer a mesma coisa que o Galípolo está fazendo no momento. O Galípolo 100% técnico, Selic de 15%, há de você que discorde. E eu tenho gostado do Campos Neto, Campos Neto disse que o Brasil precisa de presidentes reformistas. Participação no LIDE, ele elogiou Temer, dizendo que o governo do MDBista de 16 a 18 foi um dos mais reformistas da história recente do país. Campos Neto afirmou que o Brasil tem estrutura, talento e inovação para liderar a transformação digital global, citando o Pix, o Open Finance e o Drex, que a direita tanto reclama, que vai controlar a tua vida. E para deixar claro que ele realmente quer te controlar, ó. Encerrando a fala, Roberto Campos Neto recorreu a um tom de advertência. O futuro do dinheiro será digital e programável. E o Brasil está preparado para liderar essa transformação. E tu sabe que é isso, né? Ele já explicou. Você pode programar para você só conseguir comprar num raio de 5 km perto de sua casa. Se você tiver um fica em casa, o teu dinheiro não vai funcionar em qualquer lugar, porque dá para programar isso. Dá para programar um monte de coisa para você. Dá para programar validade no teu dinheiro. Se tu não gastar até teu dinheiro acabou. Esse é o Bob Neto. Aí eu quero lembrar umas coisinhas. As coisinhas. Que é isso aqui, ó. Bob Neto. Bob Neto. Cadê esse aqui? Onde acho? Pera aí. Esse aqui. Ó. F11. No Atlas de fevereiro de 2024, eu estava reclamando do Campos Neto, que tá aqui, ó. Liberal Campos Neto esteve hoje no debate sobre ESG e mudanças climáticas. Fora do G20. Né? BID Banco Central, se não temos para apoiar investimentos verdes. Agradeço ao Campos Neto. Isso aqui já não era Lula, viu? Crise climática tende a afetar a política monetária e inflação, disse Campos Neto. E aí eu aproveitar... Aí, ó, a autonomia do Banco Central não impede a demissão de Campos Neto, entendendo como é possível, né? É só para rebater o Lula. Aí, nessa época eu resolvi contar uma história do governo Bolsonaro também, mostrando, né? Ex-presidente do BNDES monta fundo verde para a Amazônia. Quem era? O Montesano. O Montesano sempre foi favorável à questão verde, né? BNDES vai ser mais verde e digital, diz Montesano. E falou isso em Davos. Esse cara foi presidente do BNDES durante o governo Bolsonaro. A agenda verde é prioritária. O evangelismo de Montesano, né? Porque um cara 100% SG. E ele montou um fundo de investimento verde. Eu falo sobre isso já. Mas enfim, antes dele ser presidente do BNDES, o outro foi o Levi, que Bolsonaro não queria. Teve briga. Essa matéria do Poder 360 narra toda a briga. Narra como diretores do BNDES foram falar com Bolsonaro e o Guedes bateu o pé a todo custo. Enfim, Levi caiu ao rejeitar caças bruxas de Bolsonaro do BNDES. Vocês aí que falam, até aquela turma que é com o Bolsonaro, Bolsonaro é frouxo.
Bolsonaro não combateu seus inimigos como Olavo mandou. Ô, irmão, ele tentou, né? Mas não é dando a ordem, não é só dar ordem, né? Como você pode ver aqui. Como você viu também com Castelo Branco. Como você viu com o Moro. O presidente disse o que ele quer, mas o outro ser humano não vai fazer de forma direta só porque o outro tá pedindo, não. Aí o Levi não fez, foi demitido. Eu conversei certa vez com o Adolfo Saxida, o único membro da equipe liberal do governo Bolsonaro, o único que fala de anistia, o único que fala da prisão ilegal de Bolsonaro, o único. Ele me falou, eu estava na frente da secretaria, que era a menor, eu tinha 72 indicações e eu só tinha 3 nomes. Então é difícil, se não a pessoa da área tem nomes, cobrar que Bolsonaro chega lá, um deputado de baixo clero, e consiga fazer boas nomeações para todos os setores. Aí é difícil, viu? É difícil. É difícil. Não, é quase impossível, na verdade. E por isso que eu bato na tecla, a direita precisa de um projeto, porque a partir do momento que você começa a construir um projeto, você vai ter que falar sobre Minas e Energia. Eu tenho certeza que a maior parte dos deputados não faz a mínima ideia sobre Minas e Energia. Eu tô falando de Petrobras, né? Então você vai ter que procurar pessoas da área. E quando você procura pessoas da área, você já começa a procurar pessoas que possivelmente poderão, além de ajudar na criação desse projeto, integrar um futuro governo. Montar uma network de pessoas que verdadeiramente serão tuas aliadas. E aí o companheiro Montesano, depois, ele montou a AIVE. Com quem? Com Paulo Guedes. O futuro é verde digital. E é o fundo, né? Vai explorar nova fronteira climática na economia, um caminho natural do setor de bioeconomia, transição energética, crédito de carbono, projeto de infraestrutura sustentável. Essas pessoas são inimigos? Não, não são inimigos. Mas essas pessoas são aliados de primeira hora, super, hiper, mega bolsonaristas, super conservadores? Não são. Pode nos ajudar em determinados momentos, mas se você quer realmente um bloco antissistema, cadê o Guedes para falar do Supremo? Cadê o Campos Neto para falar do Alexandre de Moraes? Cadê o Montesano para falar do Fachin, do Gilmar Mendes e do Flávio Dino? Eu vejo o Adolfo Saxida falar deles. O Adolfo Saxida fala. Eu prefiro pessoas na economia com o perfil do Adolfo Saxida. E aí, pra gente chegar quase no finalmente desse vídeo longuíssimo, ela fala assim, ó, no vocabulário deles, reformista, é só eufemismo para governante disposto a privatizar ativos estratégicos, abrir setores sensíveis ao capital estrangeiro e desmontar o que ainda resta de soberania econômica. Quando o neoliberal fala em reforma, o que ele realmente quer é presente submisso à lógica do mercado financeiro. Alguém que reforme o povo, não reforme o sistema. E antes da gente voltar para a gente arrematar o vídeo desde o início, vamos aqui ouvir o Enéas Carneiro. Eu gosto dessa direita do Enéas. De iniciativa privada, ponto. Deixa bem claro, né? Nós defendemos a livre concorrência. Não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem, o Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. Enéas fala o que o Trump está fazendo. A política econômica do governo Trump é uma política que enxerga que a economia faz parte da soberania nacional e faz parte da luta ideológica, sabe? Não pode deixar a China fazer o que bem entender. Isso não é algo novo. Isso nasceu agora. O Enéas sempre teve essa visão. Sempre foi um cara do mercado, sempre foi um defensor da iniciativa privada e da livre concorrência, principalmente no mercado interno. O que acontece é que no Brasil não tem livre concorrência no mercado interno. Existem campeões nacionais que são ajudados pelo governo. Já no mercado externo é o vale tudo. Mas internamente, que devia ter uma pressão, não tem. Zero. E a gente faz o arremate todo agora do vídeo. Tarcísio e Ratinho Júnior calculam passos e endossam a Cláudio Castro na crise do Rio. Muito cálculo. Né? Tem medo. Muito prudentes e sofisticados, liberais. Então, assim, o que você vê com esse caso aí, dessa treta, Ana Campaiolo, Carlos Bolsonaro, é só, gente, o episódio número 6.500 da eterna união da direita, que nunca se une e não irá se unir,
Porque são pessoas que não estão dispostas a caminhar na mesma direção, estão dispostas a colher os louros do bolsonarismo. Isso estão. Então, assim, eu tô falando, eu não sou nenhum gênio, sabe? Eu sou uma pessoa apenas que eu sou talvez o único brasileiro que leu nos últimos mais de 6 anos, todos os dias, o que são na imprensa. Muitas das coisas que, inclusive, tá aqui em vídeo, eu recuperei de vídeos antigos, que eu comecei a ler as histórias, vi o que eu tinha juntado. Eu realmente tenho muitos fatos na minha cabeça. Eu acompanho rede social, eu vejo as coisas que acontecem. Normalmente, os avisos que eu dei terminaram dando meio certo. E assim, olha, se eu tivesse um pedido hoje, eu pedia, na verdade, a Deus. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Que o Eduardo assista esse vídeo hoje. Eu sei que é longo. O Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Eles realmente avaliem, sabe? Se essa postura de deixar disso, de vamos unir a direita, se bem que eles estão deixando disso já tem um bom tempo, né? Eduardo mesmo deu várias porradas aí no traseiro de mão fechada. Caso agora rebatendo na campanha também. Aonde isso está nos levando no frigir dos ovos, sabe? Aonde isso está nos levando? Ninguém nunca quis o bolsonarismo, ninguém nunca quis andar junto com o bolsonarismo. Desde o dia zero, desde o início de tudo, o plano é, cara, tomar os votos do bolsonarismo para retomar o Teatro das Tesouras, a Terceira Via, o tucanato, chama do que tu quiser, sabe? Do sistema. Mas não pode ter uma força antissistema. Eu não quero gente assim. Eu não quero andar com gente assim que tem medo, sabe? Dá cara a tapa, só quer entrar para ganhar, não quer colher os ônus, não quer entrar na lama. Não, bicho. Política é grupo, é hierarquia, é lealdade, é gratidão. Eu quero uma direita que olhe para trás e entenda o que foi o Enéas. Que realmente entenda que foi o Enéas. Eu não sei que aquele cara aqui... Talvez esse cara aqui atrás é até o do Rebelo, nem sei. Talvez seja, nem fui olhar. Não é nenhuma mensagem oculta nem nada, não. Porque já vai ter gente que vai estar acusando disso, né? Mas eu tô vendo, assim, eu estudei a história pelos meus olhos, para chegar às minhas conclusões, sabe? Quem gosta da Biblioteca Nacional sou eu, né? Porque ninguém parece que acessa aquilo ali. Arquivo Nacional também sou eu. Eu já vi a história da Petrobras, assim, esse episódio de Bolsonaro também é mais um capítulo dentre tantos outros, do episódio do Walter Link, da campanha do Petróleo é Nosso, a CPI dos Rockefeller. Cara, são tantos episódios que tem. A própria questão da crise do petróleo, que não foi, obviamente, contra a Petrobras, mas teve, né, uma ação também. Tanta coisa que aconteceu, gente, não são episódios isolados. Que Brasil vocês querem construir? Que direita vocês querem construir? Jornalista só tem engajamento porque vocês dão. O poder está na mão de vocês. Imponham a agenda de país que vocês querem. Enquanto isso, Bolsonaro está preso de forma ilegal, inconstitucional. Pouco se fala disso. As movimentações que ele faz, sempre ele tem que se explicar. Sempre ele tem que se explicar. E toda vez que o tempo passa, o tempo inocenta Bolsonaro. O melhor exemplo foi a reunião ministerial. Quem não acordou ali, velho, é safado mesmo, vagabundo que não quer aprender. Que só quer se descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Eu tenho gratidão pelo Jair. Ter feito parte do governo Bolsonaro não diz nada pra mim. Mas nada, nada. Moro fez parte. Não diz nada pra mim. E eu pretendo olhar, entender. Nem todo mundo é 100% vilão, nem todo mundo é 100% bonzinho. Bolsonaro também não é perfeito. Mas ele tá far beyond, bem longe, assim. Ele tá muito mais bom do que ruim pra eu poder fazer aqui qualquer ressalva dele, né? Frente aí a algumas pessoas. Os eventos atuais são apenas um repeteco de todo o sofrimento que a direita sofreu. E em todos esses episódios, Bolsonaro sempre esteve sozinho. Sempre. Sempre. Um ou outro deputado e o povo. Só. E quando ele não conseguia resolver sozinho, olha lá, é um vagabundo. Esse cara é um vagabundo. Esse cara é um vagabundo. Eu espero que quem reclame, porque tem que reclamar, pontue com fatos o que eu estou pontuando de forma errada, sabe? Você tá errado nisso, você traz um fato concreto, sabe? É muito fácil falar você passa pano para Bolsonaro. Difícil é falar o que eu tô falando que é errado, que não é fato. Você vai lá, você está passando ponto, beleza, bota aí, eu passei ponto onde? Aí você traz uma notícia, fatos para rebater.
1h30, ficou longuíssimo, mas fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, seja um pouco mais, faça membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Reflitam sobre isso, olhem para as tretas, uma visão um pouco mais ampla, sabe? Mais ampla. Amadurece. Perde esse medo. Ai, mas a união... Perde esse medo. A direita precisa de verdade de um grupo unido. A gente briga porque o grupo não tem união, porque as pessoas não querem se unir. Já passou, não dá mais tempo. Isso começou em 2013. Quem tinha que se unir já se uniu. Todo mundo sabe quem é Bolsonaro. Todo mundo já conhece Carlos, Eduardo, Flávio, Felipe Barros, Mário Frias, Bia Kicis, Luiz Felipe Olim Bragança, Carla Zambelli. Todo mundo sabe quem são os jornalistas. Todo mundo sabe. Já passaram mais de 12 anos. Não tem mais tempo de ficar de explicaçãozinha. Quem tinha que se unir já se uniu. Então quem quer andar junto anda. Quem não quer, desce do trem e vai andar sozinho. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.